Em nosso estudo de hoje, a lição 41 do livro Rumo Certo, e tem como título Paciência e Vida. Estudo necessário da paciência. Observar cada um de nós à frente da própria conduta nas relações humanas e no reduto doméstico. Sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quanto à melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente seus pontos de vista. E em muitos casos, esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Aprendemos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos, nos quais depositávamos confiança e carinho, buscando encontrar um modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso, e muitas vezes condenamos asperamente pequenas despesas naturais de entes queridos, credores insofismáveis de nosso reconhecimento e ternura. A tolerância para com os superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é realmente o recurso da vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Isso porque, com quanta beneficência se mostra sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar com campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização imorredoura no mundo da própria alma. Proclamemos e ensinemos quanto nos seja possível os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima diante de quantos nos compartilham a luta cotidiana na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas do cada dia, e perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. O Emmanuel hoje deu uma catucada num ponto que é sempre complicado para a gente, que é o estudo da paciência, ou como ele já abordou em outro texto, a ciência da paz, você buscar a ciência da paz, a paciência. E, é claro, ele colocou para a gente situações em que a gente já consegue tolerar, mas que de repente extrapola naquele ponto que, em fazendo uma comparação, parece bastante desproporcional. O que ele vem dizer para a gente? Eu consigo ter uma paciência enorme com alguém que é meu subordinado no meu trabalho, e de repente uma atitude pequenininha de um filho dentro de casa e a gente perde a paciência. E ele nos chama, nos convida o tempo todo à análise. Como é que eu estou com relação ao quesito paciência? Eu me lembro sempre de um momento marcante nas obras de André Luiz, quando no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz está dentro de um pronto-socorro móvel no plano espiritual e alguém o reconhece, é um espírito sofredor, o reconhece e começa a ficar agredindo o André Luiz, baseado em atitudes que ele realmente tomou quando estava encarnado. Como, por exemplo, esse aí, André Luiz, esse aí que está trabalhando do lado de vocês, ele não é santinho não, ele fez isso, e começa a falar coisas que realmente ele lembra de ter feito. E ele naquele momento começa a perder a paciência, e por ele perder a paciência, ele começa a entrar numa vibração, num campo vibracional de sofrimento. Então, quando os amigos de André Luiz começaram a perceber que ele estava entrando nessa zona, isolaram o André Luiz e chamaram a atenção para isso. Falou: André, olha para frente, esses irmãos estão falando isso, eles são doentes. Mas quando fala com a gente, quando pisa no calcanhar de Aquiles, nossa, aí a gente vai ver como é que é a realidade mesmo. E o André Luiz naquele momento não estava resistindo, mas se ele continua um pouquinho mais naquele campo vibracional,
ele naturalmente, em um mundo que a gente não tem mais esse corpo físico, é só mente, e mente é magnetismo o tempo todo, ele ia ser atraído para o sofrimento. Por quê? Porque perdeu a paciência. Aí a gente começa a ver que a vida naturalmente aqui na Terra, ela vai exercitar a nossa paciência, vai estar o tempo todo mostrando para a gente até onde vai o limite da nossa paciência, mas com um objetivo muito útil mesmo, de mostrar para a gente, olha, se você desencarnar hoje, ou você está frito no plano espiritual, aquela pessoa que fica melindrada por qualquer coisa, aquela pessoa que a vaidade e o orgulho dela cegam de uma maneira que a mínima contrariedade leva a pessoa a essas explosões de cólera, vai chegar do outro lado da vida, vai fazer sintonia com todos aqueles que estão nessas mesmas condições. Eu sempre uso isso como exemplo, porque quando a gente fala da gente, das experiências pessoais, as palavras têm força. Mas uma vez, em um trabalho mediúnico, um espírito contou pra gente que ele, depois de desencarnar, ele tinha medo dele mesmo. Porque aqui na Terra, quando ele ficava nervoso, agressivo, ele conseguia se isolar, ir para algum canto e ouvir uma música, conversar um pouco, respirar um pouquinho para voltar calmo. Lá no plano espiritual não, quando ele ficava nervoso, ele imediatamente fazia sintonia com criaturas que estavam desfiguradas e parecendo até de maneira monstruosas mesmo. Ele deu uma descrição do tipo assim, vamos imaginar cachorros raivosos, mas no tamanho gigantesco. E que ele olhava para aquilo e falava, meu Deus, e o que é isso? Você entrou nessa sintonia, está fazendo sintonia com espíritos que estão no mesmo grau de cólera, mesmo grau de agressividade também, estão manifestando dessa forma. E ele falou, agora eu passei a ter medo mais de mim, porque eu que preciso me controlar, eu que preciso aprender a desenvolver maneiras de não deixar entrar nessa vibração tão densa, tão negativa. E então a gente vai perceber o seguinte, que naturalmente nesse mundo, a gente vai sendo testado de quando em vez em quando, para quê? Será que já está preparado realmente para o trabalho? Será que já está realmente preparado para entrar em moradas mais bem-aventuradas? Porque se a gente está no mundo espiritual e começa a perder a paciência lá do outro lado, a gente vai estar o tempo todo deixando essa morada mais bem-aventurada para até moradas menos aventuradas do que a gente está aqui agora na Terra. A gente vai para lugares, você imagina que todo mundo está ali vibrando ainda, sentindo ainda essa impaciência toda, esse nervosismo todo, essa cólera toda. É para isso que a gente vai sendo atraído. Então a gente vai perceber que o estudo da paciência é um estudo profundo do ser humano. O Emmanuel, ele vem trazer alguns exemplos. Ele vem falar, poxa, a gente aprende a lidar com inimigos gratuitos. Ele está falando dele. Mas, de repente, a gente esbraveja contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. O inimigo gratuito está aqui me perturbando, mas a criança que apareceu com uma determinada doença, ele está tendo essa impaciência por conta desse... Pode não ser o seu caso, pode não ser o meu caso, mas o Emmanuel quis emoldurar para a gente sempre, como ele faz, casos que muitas das vezes parece até ser desproporcional mesmo. Mas não é, vamos colocar que não é desproporcional, parece, por isso que eu falei. É porque são gotas d'água que vão enchendo o copo, até uma hora que o copo entorna. E às vezes o copo entorna com a coisa errada, porque o que fez o copo encher foi uma outra situação. Eu estou no aprendizado da paciência, aquilo está me enervando, está me deixando, tal. E de repente vem um outro aqui com uma coisinha pequenininha, e eu, por conta do copo que está cheio aqui, eu extravaso para cá e perco a paciência para cá. E é isso que o Emmanuel está falando para a gente. Então o Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte, ó, e a gente aqui está reforçando. Quando esse tipo de coisa acontecer, fica calma. É a espiritualidade superior nos testando. Eles estão vendo se a gente realmente está começando a ter o controle, porque para um dia você trabalhar com Cristo, depois que você desenvolver o amor pelo próximo, começar a desenvolver também uma maneira de ajudar o processo evolutivo do próximo, você tem que ter muita paciência. E Jesus tem paciência o tempo todo com a gente, sempre, assim como
a espiritualidade superior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.